no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por São João, capítulo de número 2. João capítulo 2, amém? Amém. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazem tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, levai ao mestre de sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro um bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. E porém guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Amém. Bem, o texto narra o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Logo ele tem as suas importâncias. João, o evangelista, faz questão de narrar este fato, porque neles tem particularidades que descrevem muito acerca de Jesus, de quem ele é. Sem falar o fato de que os outros evangelhos, chamados sinópticos, não narram este fato. Para início, nós temos que entender que se trata de uma festa, as bodas era a festa de casamento, cerimônia de recepção que nós temos hoje, após o casamento, se vai a um determinado lugar e ali se celebra, aquela união. Pois bem, entre os judeus era chamado de bodas. Festa esta que ela era uma festa, irmão, que transcendia a realidade, principalmente dos mais simples, dos mais pobres. Por que transcendia a realidade? Porque os mais pobres, a vida comum dos mais pobres, escassa de recurso, de fartura, era totalmente transformada no dia do casamento, na festa, no matrimônio, nas bodas. Por quê? Porque nas bodas o casal era tratado como reis, como rei e rainha. Os recursos da família, que a família tinha de valor, de joias, de vestimenta, era emprestado ao noivo e à noiva para que ele se vestisse da forma mais
esplendorosa possível, e eles eram literalmente tratados como reis. Depois de celebrado o matrimônio, eles iam para a casa do noivo, né, que agora era esposo, e eles se assentavam em tronos e ficavam a ver, a celebrar os convidados, comendo, bebendo, se alegrando com aquele momento. Era uma festa tão especial que não durava uma hora, duas, ou algumas horas, não durava dias. Tinha festa que durava uma semana inteira. Afinal, uma festa como essa, onde aldeões simples, como era no caso de Caná da Galileia, seriam tratados como reis, não aconteceria tão cedo. Então era uma festa, por demais, importante. Realmente ela marcava a vida daqueles que participavam. Era uma festa muito alegre, por isso o vinho podia faltar. A mãe de Jesus, Maria, foi convidada, e diz o texto que Jesus e os seus discípulos também foram. E Jesus estava no começo do ministério, não tinha de 12, não tinha aquela multidão, eram 4. Basicamente era Pedro e seu irmão André, João e o seu irmão Tiago. Alguns historiadores, ou a tradição, dá conta de que Maria, ela estava responsável pela festa, porque quem estava se casando era seu sobrinho, filho de sua irmã Salomé. Por isso o texto diz que, quando acabou o vinho, foram a ela, lhe comunicaram, acabou o vinho. Isso indica que realmente ela estava lá participando da organização da festa, né? Outro fato interessante aqui é que as talhas a qual o João destaca, que haviam 6 talhas, eram recipientes grandes, irmãos, que eles cheios, eles davam conta de 37 a 90 litros de água, de qualquer outra coisa. 90 litros vezes 6 dá quanto aí? 540 litros. É muito. Preste atenção nesse ponto aqui. É muito. Aquela água era usada, irmãos, porque os judeus, povo, né, naquela época, os mais rigorosos, os mais restritos, eles observavam a lei, e havia a lei cerimonial que dava conta de que todo judeu praticante da lei, ele tinha que lavar-se, purificar-se antes das refeições, e se fosse várias refeições, como era no caso de uma festa como das bodas, todas as vezes que ele fosse comer alguma coisa, ele tinha que lavar as suas mãos. Então a água naquelas talhas, elas eram usadas estavam ali para 2 coisas, 2 fins. Primeiro, para lavar os pés dos convidados. Segundo, para lavar as mãos. Lavar os pés porque o calçado daquela época, irmão, era nada mais, nada menos do que uma sola com correias. Era tipo um chinelo havaiano, só que mais resistente, porque era com sola e com couro, que atava os pés. Mas os pés estavam muito desprotegidos. Temos que entender também que as estradas com asfalto não existia
existia, mas com pedras, calçamento era muito raro, salvo as feitas pelo Império Romano. Na maioria era a estrada carroçal, que nós chamamos aqui, muita poeira, meu amigo. Então, em dias secos, era poeira. Em dias de chuva, era muita lama nos pés. Então, os convidados, ao chegarem no local, a primeira coisa que eles faziam era lavar os seus pés. Então, tinha lá o servo que lá jogava água e tal, e os pés eram lavados. E daí também para lavar as mãos. Como eu disse, eles lavavam antes das refeições. Se fossem várias refeições, eles lavavam sempre antes das refeições. Então, tem a entrada, antes de comer, lava as mãos. Depois tem o prato principal, lava a mão de novo. Tem a sobremesa, lava a mão de novo. Porque se eles não lavassem a mão, a lei, essa lei aqui, em passagem, foi um acréscimo dos religiosos, está certo? A lei não dava conta disso, foi um acréscimo. Mas quem não lavasse, quem não se purificasse, agindo como impuro, estava em pecado, estava indigno. Então, o judeu bem praticante lavava. Era interessante que eles lavavam as mãos, colocavam as mãos, se jogava água para que molhasse o pulso até os dedos, e aí jogava água novamente para que ele se pegasse. Então era um cerimonial, e a água estava ali para aquilo, para a purificação dos judeus, como deixa bastante claro João. Bem, uma festa como essa, uma festa com um significado como esse, aonde um homem simples, uma mulher simples era tratado como rei, ela não podia ficar sem duas coisas: comida e bebida. Se faltasse um dos dois, a festa ficava sem graça. E num momento especial como esse, era uma desonra, era humilhação, era frustrante se faltasse um desses dois elementos, a comida ou a bebida. E a bebida faltou. Quando a bebida faltou, foram até Maria e lhe contaram. Tudo indica que ela estava responsável pela festa. E aí Maria revela algo da fé dela que nos chama a atenção. Primeiro, Maria mostra uma fé na pessoa de Jesus, aonde ela nem pensa duas vezes, ela não tutupia, ela não tem outro pensamento, ela vai direto em Jesus e pede a Jesus para que resolva aquele problema, para que resolva aquela situação. É uma fé que se mostra uma fé incondicional. Sabe, Maria, ela podia muito bem pensar da seguinte forma: vamos tratar de comprar então, vamos falar com o noivo, com a família do noivo, até porque quem era responsável pela gastança era a família do noivo, né? O noivo e a sua família. Então ela podia muito bem pensar: então vamos buscar, vamos atrás de comprar mais, vamos atrás de recursos, não pode faltar o vinho, afinal, numa festa como essa, vai ser uma desonra, vai ser humilhante. Mas Maria, ela não pensa duas vezes. Tem um problema acontecendo, há uma necessidade a ser suprida, há uma causa a ser resolvida, há um problema a ser solucionado, e em quem ela pensa de imediato? Em seu filho Jesus. A festa tinha tudo para acabar com uma grande desonra, com uma grande humilhação.
sabe, os convidados irem embora falando daquela festa, ou festa sem graça. A primeira festa que eu vou, que acaba, um dos principais elementos da festa. Mas aquela festa não terminou em fracasso, aquela festa não terminou em humilhação, aquela festa não terminou em murmúrios. Sabe por quê? Porque Jesus foi convidado para estar naquele lugar. Jesus foi convidado para estar naquela festa. Jesus era um dos principais convidados. E neste ponto, os noivos, ou melhor, aquele casal acertou de cheio para uma festa ser alegre, para que uma festa comece bem, continue bem, termine bem. Jesus tem que estar no meio dela. Jesus tem que ser convidado especial. Jesus tem que fazer parte desta festa. Eu quero falar então aqui, comparar com a nossa vida, o que nós realizamos em nossa vida, para que as coisas iniciem direito, para que as coisas continuem corretamente e terminem da melhor forma. Jesus tem que ser convidado para fazer parte, irmão. Quem salvou a festa? Jesus. Maria demonstra esta fé, uma fé que me chama a atenção. Segundo, há de se observar na fé desta mulher, que mesmo que Maria não tenha compreendido que Jesus ia fazer, mesmo que parecia que ele havia negado o seu pedido, Maria continuou crendo tanto nele, que se dirigiu aos servos, e lhe disse: faça o que quiser. Você lembra qual foi a resposta de Jesus? Ela chega para Jesus e diz assim: acabou ouvindo. O que ele disse para ela? Mulher, não é chegada a minha hora. Essa é uma resposta vazia, uma resposta esquisita, né? Mulher é um tratamento que a gente não tem aqui, mas no Oriente, naquele tempo, era um tratamento sim de respeito. Eles se dirigiam assim a várias mulheres, né, em Roma. Se nós fôssemos substituir para um termo equivalente aqui na nossa cultura, seria senhora. Não tem, mas o mais equivalente, senhora, não é chegada a minha hora. Que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Primeiramente, quando ele diz o que tenho eu contigo, ele está dizendo sim que o ministério dele, o que ele há de fazer, o que ele tinha que fazer, não estava sob controle de Maria e de mais ninguém senão do próprio Pai. A vida de Jesus estava direcionada, o seu ministério estava direcionado pela vontade do Pai. Agora, quando ele diz que não é chegada a minha hora, já é outra coisa que eu vou falar mais na frente. Mas a resposta que ele deu, parece que ele não vai fazer nada. Parece que ele está dizendo assim: não, isso aí não é problema meu não. Parece. E mesmo que pareça isso, Maria, ela tinha tanta fé em Jesus, que ela mesmo assim se dirigiu aos céus e disse: olha, faça o que ele nos disser. Ela estava dizendo aos céus: eu confio nele, eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai fazer o melhor. Eu não sei como ele vai fazer, o que ele vai fazer, mas eu confio nele, eu creio que ele fará o melhor. Oh, aleluia, aleluia. E aqui nós devemos aprender com essa mulher tão cheia de fé, irmãos.
Nós devemos aprender com ela essa verdade, este princípio. Mesmo que as nossas orações pareçam não estar sendo ouvidas, mesmo que pareça que Deus não vai nos responder, mas nós devemos continuar confiando em Deus, acreditando que Deus sempre fará o que é o melhor para nós, irmãos. O fato de Deus estar calado e o fato de as coisas não estarem acontecendo, vou repetir, eu tenho falado disso aqui algumas vezes. Meu Deus, pastor, vai falar só de fé. A Bíblia é um livro que trata da fé, irmãos. Aonde a gente se vira e olha para as Escrituras, tem a fé ali, meu querido. Então, não tem como deixar de falar da fé. E é importante falar da fé, porque quanto mais se fala da fé, mais a minha fé aumenta, mais a minha fé é exercitada, e o justo, ele viverá da fé. Aleluia, aleluia. Aquele que quer agradar a Deus, ele tem que crer que Deus existe e que Deus é aquele que recompensa a todos que se aproximam dele com fé e por fé. Então nós devemos sim falar de fé. E eis aqui a fé de uma mulher que, mesmo aparentando que Jesus não ia lhe dar crédito, que Jesus não ia fazer nada, mas ela continuou confiando e acreditando que Jesus ia fazer o melhor. A pergunta que não quer calar é a seguinte: na sua vida tem acontecido assim? Porque nós passamos por situações e situações onde nós oramos e pedimos e até oramos com fervor e com fé, mas Deus parece que está calado, Deus parece que não está nos ouvindo, Deus parece que não vai nos responder. É nesta hora que a fé, ela tem que se manter de pé. Aleluia. Deus parece que não vai resolver, Deus parece que não está me ouvindo, Deus parece que não vai me atender, mas eu creio que Deus é bom, eu creio que Deus é justo, eu creio que Deus quer o melhor para mim e Ele fará o melhor na minha vida. A questão, nós temos vivido essa fé, porque Maria demonstrou essa fé. O que aconteceu? Aconteceu que Jesus operou um milagre. Nós vivemos, e nessa nossa vida nós precisaremos de milagres muitas vezes. A questão é que nesse mundo, onde o sobrenatural é descrito, onde tudo que a ciência não consegue explicar é tido por algo a não ser buscado, crido, nós cremos verdadeiramente em Deus. Nós cremos o suficiente para alcançar milagres da parte dele. Nós cremos o suficiente para estarmos tranquilos em meio às tempestades, confiando que Deus proverá o nosso socorro. Ou nós, diferente de Maria, recorremos a todos os outros recursos antes de recorrermos a Deus. Ela tinha outras formas de buscar, mas ela foi direto em Jesus. Amém? Amém. Isso é ser crente. Isso é confiar nele. Como eu disse, o texto ele fala muito acerca de Cristo. Eu queria destacar aqui alguns pontos. O primeiro deles é que o milagre se deu na casa de uma família humilde. Como diz o texto, manifestou sua glória, versículo 11. E essa manifestação de glória teve lugar no interior de um lar.
O milagre aconteceu porque Jesus foi convidado, porque Jesus estava presente, porque Jesus estava naquela festa. Claro que foi de propósito que o primeiro milagre de Jesus tenha acontecido no lar. Isso mostra como é do interesse de Deus abençoar as famílias, abençoar os nossos lares, não apenas a nossa vida como indivíduos, mas a nossa vida como membros de uma família, abençoar a nós e a nossa casa, a nossa família. Jesus, Ele sim quer agir, Jesus sim quer estar, Jesus sim quer ser convidado especial em nosso lar. Ele quer estar presente, Ele quer sim ser buscado quando há necessidades. Sim, Ele quer ser sim buscado quando há problemas a serem resolvidos. Mas mais do que isso, Jesus quer participar da nossa família. Jesus quer se alegrar conosco quando há festa em nossa casa. Antes de Jesus abençoar aquela família, antes de Jesus prover um milagre naquela família, Jesus estava se deleitando com aquela festa, Jesus estava celebrando com aqueles convidados, Jesus estava compartilhando da alegria daquela família, porque Ele foi convidado a estar ali. Isso significa dizer que Jesus, em nossa casa, Ele não deve ser um Deus que deve ser buscado somente porque há necessidade de proteção, de auxílio, sabe, de socorro. Não, Ele é um Deus que deve ser venerado, amado, adorado, temido, mas um Deus que é convidado a participar também dos nossos momentos de prazer, dos nossos momentos de alegria, dos nossos momentos de realizações. Sabe, Jesus também quer celebrar conosco. Foi de muito bom grado. Se apresentou e ali estava, ele também estava alegre com aquele momento de alegria daquele casal. Sabe, ele estava participando, ele foi convidado a participar. Parece que o que eu vou dizer não faz sentido, mas faz todo sentido. A verdade é que em muitos lares, Jesus não é invocado como é invocado na igreja. Não é dada atenção a Cristo como é dado na igreja. Ele não é reverenciado, adorado como é na igreja. A verdade é que em muitos lares cristãos, Jesus está à parte. Está à parte das construções daquela família, das realizações, dos planos daquela família. Jesus não é convidado a participar. Jesus não é convidado a dar a sua opinião. Agora ele é buscado quando as coisas não estão dando certo no meio dele. Jesus, Ele é o Senhor da igreja, mas Ele também quer ser Senhor em nossa casa. Jesus está no controle das decisões e de como a igreja cresce, de como a igreja realiza tudo que ela faz, o que ela é, porque Ele é o cabeça dela. Mas Ele também quer ser convidado a ser cabeça em nossa casa, ser Senhor em nossa casa. Sabe, eu acredito que isso ofende e entristece muito a Deus. Quando nós fazemos planos, não estou falando do ambiente familiar, tem famílias aqui, tem pessoas que construirão a sua própria família. Eu quero te deixar esse conselho nesta noite. Que Jesus não seja um mero convidado,
ele seja o principal membro da tua família. Que dele venha todas as decisões. Então ele se alegre quando você se alegrar. Ele também se entristeça quando a sua família se entristecer. Que ele participe das decisões, dos planos, do que a sua família vai ser e vai construir. O primeiro milagre de Jesus se dá no âmbito familiar, no lar. Jesus, ele é o Deus das famílias. É por isso que acontece muito de uma pessoa, um membro de uma família se converter e passado alguns anos, quando se pergunta, e aí, como é que está a sua fé? Está bem, graças a Deus, a minha mãe se converteu, meu pai se converteu, os meus irmãos se converteram. E aí, como é que está a tua casa? Está tudo bem com você? Está aí sua família? Ah, com uma bênção. Depois que eu me converti, se converteu minha esposa, depois converteu os meus filhos. Sabe, até aquela cunhada que era meio chata se converteu também. E até minha sogra que não via muito comigo, agora vai comigo. É uma bênção, se converteu também. Por quê? Porque Jesus é o Senhor da família também. Ele é o Deus da família. Ele também realiza milagres na família, irmão. E o maior milagre que pode acontecer é uma vida se converter ao Senhor Jesus. Quando nós estávamos naquela campanha, naquele trabalho lá na Lagoa da Volta, eu lembro que uma das primeiras orações que eu fiz por aquela família que nos acolheu, que nos deu a paz para que nós fizéssemos aquele trabalho evangelístico, foi: Senhor, o maior de todas as bênçãos, dá a esta família, Senhor, que eles conheçam a tua salvação. Aleluia, o Senhor fez um arrastão, glória a Deus, porque Ele é Deus da família. Segunda observação que eu quero fazer, como eu disse há pouco, no Oriente a hospitalidade sempre foi um dever sagrado. Não é à toa que você encontra em Hebreus, né? Você encontra também nas cartas paulinas, você encontra quanto à qualificação dos homens de Deus que vão conduzir a igreja e das mulheres que vão aconselhar, é que sejam hospitaleiras as mulheres e hospitaleiros os homens. Você sabe o que é isso, amém? É receber alguém em sua casa, é tratar bem essa pessoa. E a Bíblia recomenda que a gente seja hospitaleiro. E até diz que, fazendo assim, hospedaram anjos sem saber. Falando acerca de Ló. Ou seja, deve fazer parte do caráter cristão, ser hospitaleiro. Isso se estendeu ao cristianismo, porque eu digo que se estendeu porque isso já existia. E como eu acabei de falar, é como um dever sagrado receber bem uma pessoa. Por isso que Jesus lança em o rosto de Simão o fato de ele não ter lavado os pés, né, ele ungido a cabeça, porque isso fazia parte da cultura, era como um dever sagrado. De forma que, se o vinho faltasse, a festa fosse um fracasso, isso também seria como uma recepção mal feita, uma falta de respeito aos convidados, uma hospitalidade mal exercida. Seria desonroso para aquele casal. E olha bem, preste bem atenção, gente. Começar uma família sendo tido como um casal, sabe, um casal desrespeito, casal que não dava o devido valor aos seus convidados, ia marcar aquela família, ia marcar negativamente aquela família. Mas, como eu disse, Jesus estava ali naquela casa, e antes de operar um milagre para mostrar quem ele era, ele operou um milagre para salvar aquele casal daquela humilhação. Quem entendeu, diga amém. Antes de operar um milagre para mostrar quem ele era, o Filho de Deus, porque ele estava iniciando o seu ministério, ele operou um milagre para salvar
aquela família, aquele casal, da humilhação, da vergonha. Jesus proveu o meio para que aquele casal, ao invés de ser humilhado, fosse mais honrado ainda. Oh, aleluia. Irmãos, isso aqui é muito tremendo, é muito forte. Sabe por quê? Porque o que estava para acontecer? Ia acabar a festa antes do tempo determinado. A festa durava dias até semana. O povo ia sair falando: que vergonha, nunca fui para uma festa dessa. Como é que pode? Ia marcar, ia ser humilhante. Todavia, o que aconteceu foi justamente o contrário. Isso me deixa maravilhado com o Senhor Jesus. Porque o contrário é porque Jesus manda pegar as 6 talhas de pedra e manda encher de água. Irmãos, 540 litros de água foram transformadas em vinho. E não foi um vinho de má qualidade, mas um vinho de ótima qualidade. Irmão, era muito vinho. Não tem como numa festa, não tinha, se tem hoje, só se juntar todos os papudinhos de um estado, consumir 540 litros de vinho, meu irmão. Você não entendeu, sobrou vinho. Os dias da festa se alongaram. O que ia terminar em uma grande humilhação, terminou em uma grande exaltação. O vinho transbordou, o vinho sopejou, o vinho soprou. Aleluia, a festa foi prolongada, a honra foi elevada. É assim que Deus faz na vida daquele que confia nele. O que está planejado para ser a nossa desonra, humilhação, ele transforma em honra, em louvor. É assim, aquele que confia no Senhor jamais é frustrado, e a aparente derrota se transforma em uma grande vitória. Ei, você ainda não entendeu, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu estou aqui nesta noite para te dizer: se Jesus faz parte dela, se Jesus é Senhor nela, aleluia, Senhor dela, melhor dizendo, acredite, o que é uma aparente derrota se transformará em uma grande vitória. O que é uma aparente humilhação se transformará em uma grande honra. Se Jesus faz parte da tua vida, então acredite que hoje Ele está falando contigo. Se precisa, Ele vai transformar água em vinho, mas aquilo que Ele tem para você vai se realizar, porque Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele cuida do céu. Oh, aleluia! Antes de exaltar o seu nome, Ele salvou aquele casal de uma grande humilhação, porque Ele se preocupa. Foi um ato de simpatia, porque de fato Ele se importa. Ele não é um Deus impessoal, como pensam os hindus, um Deus que é o puro poder, que está em tudo e em todos. Não, Ele é um Deus pessoal, algo Ele sente, Ele se compadece, Ele compartilha. Por isso que Ele também quer se alegrar, mas do mesmo modo que Ele se alegra com a nossa alegria, Ele também se entristece com as nossas frustrações, irmão. Nós temos um Deus que se compadece de nós. Nós devemos confiar nele. Nós devemos confiar que o que está sendo pregado e é Deus liberando a palavra, é Deus falando: eu estou com você. Você me convidou para esta festa, e se é festa, não vai terminar em tristeza. Se você tivesse me convidado para um funeral, eu ia estar também chorando com você, mas você me convidou para uma festa, então ela vai terminar em riso, então ela vai terminar em alegria.
tuas brechas. Eu vejo Jesus vai participar dos teus momentos alegres. Ei, 6 talhas são de propósito. João tem algo a dizer acerca disso. 6 para os judeus era um número imperfeito, incompleto, inacabado. O número 7 não, representava a perfeição. Número 6 ali, 6 talhas representavam talhas de pedras, representavam a lei imperfeita, gravada em pedras. Mas o ato de Jesus transformar a água que estava nas talhas em vinho, representa a sua graça que é perfeita, a sua graça que transborda, a sua graça, sabe, que tem um alcance imensurável. Se pessoas iam deixar de serem alcançadas pela lei perfeita, pela graça é diferente. A graça transborda, e até onde o pecado é abundante, aleluia, na graça, a graça é transbordante, é maior do que o pecado. Lembre-se que João também estava escrevendo para gregos, judeus e gregos. E existia uma história entre os gregos que o deus Dionísio, deus do vinho, em um determinado templo dele, os sacerdotes levavam, sabe, caldeirões e deixavam lá. E no dia seguinte, quando entravam, os caldeirões estavam cheios de vinho. Mas isso eram lendas, e os gregos sabiam, fazia parte do folclore, as lendas, os mitos da mitologia dos gregos. Quando João escreve, olha, Jesus, a quem eu apresento como Filho de Deus, como Cristo, ele é diferente dos deuses de vocês. João estava querendo dizer isso. Para os judeus ele estava querendo dizer, olha, vocês estão firmados na lei, mas a lei é imperfeita, a lei não alcança a todos, mas Jesus, ele transformava em vinho. Jesus trouxe a graça, e a graça é perfeita, a graça alcança a todos. E aos gregos ele estava falando, olha, vocês têm mitos e têm lendas, e vocês sabem disso. É uma forma de vocês criarem os deuses de vocês e tentarem mostrar que os deuses de vocês são diferentes, tem poder, mas vocês sabem que isso não é verdade, vocês sabem que isso é mentira. Mas o Deus que eu prego, o Deus que eu apresento, ele não é um Deus que é um mito, ele não é uma lenda, ele não faz parte do folclore. O Deus que eu apresento, ele é o Filho de Deus que se fez carne, e ele é poderoso. O seu primeiro milagre foi transformar a água em vinho e salvar um casamento que estava no seu início. O Deus que eu apresento a vocês é poderoso e é de verdade. Oh, esse Deus que nós servimos, irmão. É esse Deus que nós servimos. Eu quero encerrar nesse último ponto, porque Jesus disse, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Ao longo de todas as escrituras, ao longo do Evangelho, Jesus sempre falou sobre essa minha hora. Em João capítulo 7, versículos 6 ao 8, ele fala da hora de seu surgimento como Messias. Vai a Jerusalém e se apresenta, não, Messias. Ele diz, não é chegada a minha hora. Em João 12, 22, em João 17, 1, ele fala da hora dele, a hora de sua crucificação e morte.
longo de toda a sua vida, Jesus soube que tinha vindo a este mundo com um propósito definido, para cumprir com sua tarefa determinada. Via sua vida não em termos de seus desejos, e sim em termos do propósito que Deus lhe tinha reservado. Sabe, em Jesus não havia dúvidas. Sabe, em Jesus não tinha aquele negócio do tipo, será que é? Outra, em Jesus não havia a sedução, de se desviar do propósito. Jesus sabia o que veio e viveu determinado a cumprir o porquê veio. Isso estava muito claro. E houve algumas vezes que tentaram tirar Jesus desse propósito. Uma certa vez quiseram tomá-lo e levá-lo, exaltando ele saiu assim, enfim. O diabo tentou tirar ele do propósito algumas vezes, até na tentação. Todos os reinos, com sua glória te darei, se prostrar me adorares. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele lhe darás tudo. Ou seja, na sua trajetória, Jesus foi tentado a desviar-se do propósito, até mesmo na cruz. Se és o Filho de Deus, salva-te. E nós queremos. Ele veio ao mundo para dar a vida pela humanidade. Ele não podia descer a cruz. Por isso ele ficou calado. O diabo tentou uma última vez, usou o ladrão que estava do lado dele. Se és o Cristo, salva-te e a nós também. Calado ele ficou, porque ele estava certo. Sabe, não havia nem dúvida, nem ele se deixava seduzir pelas propostas que o mundo lhe oferecia, que o diabo lhe oferecia. Quer saber de uma verdade, crente? Nós também devemos ter essa convicção. Não é só Jesus quem veio a este mundo para cumprir o propósito de Deus. Como disse alguém, todo homem é um sonho e uma ideia de Deus. E nós também devemos pensar não em nossos próprios desejos, a não ser no fim para o qual Deus nos trouxe para o seu mundo. Uma perguntinha, mais uma que não quer ficar calado. Você tem plena ciência do propósito pela qual Deus te trouxe a este mundo? Segundo, você tem vivido para cumprir com este propósito? Terceiro, que é a continuação do segundo, ou tens tu ainda dúvidas? Ou foste tu seduzido pelo que o mundo oferece, ou pelo que o diabo lhe apresentou? Lembra de João? Ei João, está vacilando, cara. Cadê os seus discípulos? Estão diminuindo. Estou parafraseando. E aí, acorda, mano. Aquele que tu disse que era maior do que você, que era o Cordeiro de Deus, é ele mesmo, João. Ele está batizando mais do
aquele que você apresentou como Cordeiro de Deus está ganhando mais vida, está tendo mais seguidores do que você. Olha, ele está indo para frente e você está regredindo. Ele está crescendo e você está diminuindo. Ele está progredindo, está ficando para trás, mas não vai fazer nada não. Aí João, foi justamente para isso que eu vim, para poder terminar. Eu vim para preparar o caminho para ele. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu vim para fazer com que ele seja conhecido. Eu vim para apresentá-lo ao mundo. Eu vim para conduzir pessoas a ele. É ele que tem que crescer. Eu cumpri com o meu propósito. O meu propósito foi engrandecer, foi levar pessoas a ele. Está tudo certo, não está nada errado. Lembra do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, não desça Jerusalém. Não desça, vão te pegar lá, cara. Só sabe, Deus sabe o que vai acontecer contigo. O mínimo tu vai ficar preso, vai ser espancado. No máximo vai perder a vida, Paulo. Não vai para Jerusalém. Não vai para Jerusalém. Estou parafraseando. Por que vocês me constrangem? Importa que eu cumpra o ministério que o Senhor me deu, pois eu não tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra esse ministério. Eu tenho um propósito. A minha vida só faz sentido se eu cumprir este propósito. E se faz parte do cumprimento desse propósito, eu morrer agora, então eu vou morrer. Mas importa cumprir aquilo que Deus me determinou, aquilo que Deus entregou em minhas mãos. Eu não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo. Eu quero cumprir o meu chamado, eu quero cumprir o meu propósito. Eu vivo em função disso. Sabe, Paulo, um bom exemplo de Jesus ter transformado água em vinho. Era alguém que vivia segundo o que ele achava. Apesar de ser zeloso, de ser religioso, mas ele estava muito confuso quanto ao servir a Deus. Mas sem saber disso. Ele acreditando fazer o certo, estava fazendo tudo errado. E sem saber, ele era mais um bocado de água. Porque quando a gente vive distante do que Deus planejou para as nossas vidas, não somos mais do que água, sem muito valor. Mas quando nós conhecemos, quando nós entendemos, quando nós aceitamos e quando nós passamos a viver, significa dizer que Ele nos transformou em vinho novo. Gostaria muito que você que pode ficar-se de pé. Esses dias Deus tem me falado sobre a necessidade de nós orarmos pedindo a Ele que gere em nós ou derrame sobre nós um vinho novo. Aí já é outro significado. O vinho novo representa uma mudança. Nesta família, neste casal, porque já era uma família, foi uma mudança radical. Pois ia ser desonra, humilhação, eles iam ficar marcados
transformou em uma honra que excedeu o que eles esperavam, que eles acreditavam. Foi uma mudança. O vinho novo representa uma mudança. Uma mudança de vida, uma mudança de motivações. E na Bíblia, o vinho, ele representa a alegria. Alegria. Quando chegaram a Maria e disseram: olha, faltou vinho. Sabe o que eles estavam dizendo? Faltou, acabou a alegria. E aí? Acabou a alegria. Uma festa sem alegria não é festa. Acabou a alegria, acabou a festa. Não aconteceu com a coisa. E aí? O que vamos fazer? E na vida, nas nossas vidas, na nossa caminhada, há etapas, há momentos, há lugares na caminhada que falta alegria. Falta alegria de viver o depressivo, mas falta alegria do servir o desmotivado. As coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, mas a pessoa não tem mais o mesmo prazer. Tem mais o mesmo prazer em Deus, em cultuá-lo. Não tem mais o mesmo prazer em Deus, em servir, seja cantando, seja tocando, seja evangelizando, seja pregando, seja apacentando. Não tem. E aí quando falta o vinho, a alegria, fica sem graça. O servir, que é para ser uma festa, que é para ser prazeroso, alegre. Afinal, eu estou servindo a um Deus de madeira, de pau, ou de gesso. Eu estou servindo ao Deus dos deuses. Para ser, sabe, prazeroso, motivante por si mesmo. Mas quando volta o fim, é chato, é sem graça. Os ensaios, as saídas do evangelho, o próprio vir à igreja, o próprio vir ao culto, sabe, falta beleza em tudo. Os hinos que se escolhem, a pregação, a mensagem, falta azeite no pregador. Não falta azeite no pregador, não. Na maioria das vezes está faltando é vinho para o ouvinte. E quem prega sabe do que eu estou falando. A gente prega a mesma mensagem em duas igrejas diferentes, a mesma mensagem, com a mesma empolgação, com as mesmas horas de jejum, as mesmas horas de oração, sabe? E aí tem lugares que incendeia tudo. Até o pregador fica mais empolgado, porque o fogo que vai é o fogo que volta. Mas já tem outros lugares, é a mesma mensagem, a mesma. Ele sobe e ora, mas não flui nada, porque naquela igreja está faltando vinho, está faltando vinho novo. Hoje, mais uma vez, nós vamos orar para que Deus derrame vinho novo. Aleluia. Glória a Deus. Entenda, não é azeite, não é trigo, é vinho novo. Amém? O Ministério Novo vai louvar a Deus. Você pode fechar os olhos? Irmão, fecha esse portão aí por gentileza. Aleluia! Você vai orar. Você vai orar e vai pedir: Deus, eu preciso do vinho novo. Senhor, o que antes eram convicções, agora são incertezas. Na minha vida, como servo, Senhor, me falta vinho. Então, meu Deus, me renova. Você vai orar, amém, irmão? Amém. E o Espírito de Deus vai se mover. Amém.
porque também aquele levar Jesus para apresentá-lo como rei, o rei de Israel, era um desviado propósito. Era tipo o meio, os milagres, que eram um dos meios para apresentá-lo como Salvador, como Messias, estava sendo apresentado pela multidão como o fim. O fim. É mais ou menos assim. É mais ou menos como alguém que abre uma empresa e diz: eu vou com essa empresa conseguir um bom salário para poder ajudar melhor com recursos financeiros a obra, ou poder aplicar melhor mais recursos no meu ministério para eu poder fazer melhor a obra de Deus. Então se abre com esse propósito. A empresa é um meio, e aí no decorrer da caminhada ela começa a tomar tempo, espaço, começa a alcançar o coração do indivíduo, e ela se torna um fim. Era o meio para um propósito maior, e ela passa a se tornar o fim. Ou seja, não, a pessoa passa a viver, e a alegria dela agora está na empresa, o prazer dela, a realização dela está naquele negócio. Pô, irmãos, pode acontecer relacionado à família, relacionado a estudos, relacionado à profissão, relacionado a muitas coisas, irmãos. Aquilo que nós apresentamos a Deus: Senhor, isso aqui vai ser um meio para melhor te servir. No decorrer da caminhada nós somos enfeitiçados, nós somos, seduzidos, e aquilo que era o meio se torna um fim, se torna o propósito, se torna a razão pela qual nós passamos a viver. Isso tem que cair por terra hoje. Isso tem que cair por terra hoje. Você tem que voltar ao princípio. Você tem que lembrar que você fez promessas a Deus. Você tem que lembrar que você disse a Deus: Senhor, isso daqui vai ser só um meio. Isso daqui não vai ser o fim. Eu não vim para isso. Eu não estou no mundo por isso. Senhor, o meu chamado é maior do que isso. Isso daqui vai ser só uma ferramenta. Isso daqui vai ser só um recurso. O meu propósito é te honrar. O meu propósito é te louvar. O meu propósito é te fazer conhecido. A minha vida é tua. Eu estou aqui. A minha existência é para ter um louvor. Tu és a razão da minha existência, Deus. Tudo mais tem que contribuir para que eu glorifique o teu nome. Nada vai me desviar disso. Espírito de Deus, em o nome de Jesus, que as escamas caiam. Espírito Santo, remove o véu do entendimento do coração. Senhor, aquilo que era para ser só um recurso, aquilo que era para ser só um meio, aquilo que era para ser só uma ferramenta, está se transformando em um objeto de realização desta pessoa. Senhor, eu não estaria falando agora se não tivesse pessoas aqui neste lugar agora precisando ouvir, porque o Senhor não fala para quem não está presente, o Senhor fala para quem está presente, o Senhor fala para quem está ouvindo. Ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, remove o véu, remove essas escamas. Ó Deus, que o diabo conseguiu colocar em dado momento da caminhada deste servo ou desta serva, mas ele foi chamado, ela foi chamada para teu amor. A
entendendo? Quem está entendendo? O trigo já voltou. A palavra foi pregada, foi liberada, ela foi acolhida no teu coração. Então se prepare para a próxima etapa. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, Espírito Santo.